12º item da pauta, processo número 00058-5030-030/2017-64. Interessado. Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília, S.A. Assunto: recurso administrativo. Diretor-relator, Juliano Noman. Aproveito para informar que, nos termos do inciso 2 do artigo 11 da Instrução Normativa número 33, de 12 de janeiro de 2010, a doutora Jamile Cruzes Moisés Simão, representante da Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília, S.A., solicitou espaço para manifestação verbal sobre este processo. Antes, no entanto, passemos à leitura do relatório pelo diretor-relator. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Obrigado. Trata de pedido de revisão extraordinária do contrato de concessão 001 ANAC 2012 SBBR, solicitado por meio de carta protocolada pela Inframérica, concessionária do Aeroporto Internacional de Brasília. A solicitação inicial trata de 48 pleitos de reequilíbrio, sendo o processo atual relativo a um dos pleitos, alteração do Código Brasileiro de Aeronáutica, CBA, que alegadamente teria ampliado o rol de isenção tarifária. Conforme alegou a concessionária, foram concedidas isenções após a assunção da concessão do Aeroporto de Brasília, quando aeronaves da administração indireta, que eram consideradas privadas, foram consideradas como públicas com a publicação da Lei 12.887, de 26 de novembro de 2013. Segundo a concessionária, houve a extensão do benefício de isenção de pagamento de tarifas aeroportuárias de pouso e permanência a esse tipo de aeronave, por força da Lei 6.009, de 26 de dezembro de 1973, e haveria prejuízo nas receitas da concessionária. De acordo com a Lei 6.009 de 73, ficam isentas de pagamento da tarifa de pouso e permanência as aeronaves públicas brasileiras da administração federal direta. De acordo com a análise da área técnica, ainda que as aeronaves pertencentes à administração federal indireta, bem como aquelas pertencentes aos estados e municípios, sejam classificadas como públicas após a alteração imposta pela Lei 12.887 de 2013, a Lei 6.009 de 73 é explícita quanto ao alcance das isenções aplicáveis às aeronaves públicas, restringindo-as àquelas da administração federal direta. Tampouco encontra-se em normativos infralegais dispositivos que tenham estendido isenções tarifárias às aeronaves públicas em geral. Adicionalmente, a concessionária alegou que os helicópteros eram beneficiados com a redução de 50% na tarifa aeroportuária de pouso, conforme previu o inciso 2, artigo 10, da Portaria 306 de 2013. Somente com a revogação dessa previsão pela decisão 155 da ANAC de 10 de novembro de 2014, que passaram a pagar a tarifa cheia. De acordo com a área técnica, a portaria mencionada estava em vigor na ocasião do leilão e deveria ter sido considerado pela concessionária. Logo, se houve um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ele seria favorável à concessionária, podendo ensejar a revisão extraordinária em favor do poder concedente. Diante do exposto, a área técnica concluiu pelo indeferimento do pleito, uma vez que não houve concessão de novas isenções tarifárias, tampouco reduções nas tarifas vigentes. A concessionária recorreu da decisão da área técnica, alegando que autarquias, apesar de ter seu enquadramento na administração pública indireta, sendo seus bens públicos sua execução por precatórios, iguala-se ausentes da administração pública direta, no que diz respeito às prerrogativas, direitos e deveres. Assim, a concessionária solicitou o reequilíbrio do contrato de concessão em seu recurso administrativo, devido ao rombo passado, ainda que ela venha a exigir futuramente que aeronaves públicas pertencentes a autarquias paguem as tarifas devidas. Na análise do recurso administrativo interposto pela concessionária, a área técnica alegou que, uma vez que o decreto 200/67 e a Lei 6.009 de 73 são, respectivamente, claros quanto ao enquadramento das autarquias e o escopo da isenção, a interpretação dada pela concessionária foi totalmente arbitrária. Diante de todo o exposto, a área técnica ratificou seus argumentos anteriores e indeferiu o pedido de reequilíbrio em razão de alegada concessão de isenção tarifária ocorrida após a assunção da concessão do aeroporto em questão, em virtude de alteração do Código Brasileiro de Aeronáutica, CBA. É a síntese do relatório, senhor. Por favor, doutora, 15 minutos. Boa tarde novamente, senhores diretores.
Como já foi anteriormente elucidado pelo diretor-relator, esse recurso também tem origem no pedido de revisão extraordinária apresentado pela Inframérica, dessa vez no que tange ao contrato de concessão do Aeroporto de Brasília, e especificamente acerca do evento discriminado no anexo de número 44 da inicial, que trata da superveniente extensão de isenção tarifária para aeronaves anteriormente tidas como privadas. Bem, a nota técnica 39, quando indeferiu o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro nesse ponto, o fez sob o fundamento de que não houve, por meio de legislação superveniente, concessão de novas isenções tarifárias. Assim, eu passo a demonstrar quais foram as alterações legais posteriores à assinatura do contrato de concessão e por que estão impactando no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo o evento apto a ensejar a revisão extraordinária ora pleiteada. Inicialmente, cumpre lembrar que o Decreto-Lei 200 de 67 define as autarquias como serviços autônomos criados por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. E são regidas pelo direito público, como todos os entes da administração pública direta. Ou seja, a autarquia deve ser encarada, na verdade, como uma extensão do próprio Estado. E, nesse sentido, tem-se que as autarquias e fundações de direito público devem ser encaradas como se a própria administração pública fosse. Inclusive, nós trouxemos na nossa peça recursal, como exemplo, o fato de que o setor de transporte terrestre concede isenção de tarifa de pedágio em rodovias aos carros oficiais utilizados pela União, Estados, municípios e Distrito Federal, seus respectivos órgãos, departamentos, autarquias ou fundações. Assim, por essa lógica, é perfeitamente aceitável que se entenda que as aeronaves pertencentes à autarquia são públicas e, por conseguinte, são elegíveis à isenção estabelecida na Lei de número 6.009 de 73, corroborada pelo artigo 10 da Portaria número 306, GC5 de 2003. Que ensejou a isenção de 50% na tarifa de pouso e decolagem dos helicópteros. Essa previsão contida nessa portaria, contudo, foi declarada inaplicável pela decisão de número 155 da ANAC, de 2014, e, como mencionado na nota técnica de número 39, os helicópteros que tinham direito ao desconto agora não possuem mais, ou seja, eles passaram a pagar 100% na tarifa de pouso e decolagem. As autarquias, por outro lado, cujas aeronaves devem ser consideradas públicas, que antes pagavam a tarifa com desconto de 50%, beneficiaram-se da isenção de 100% da tarifa, ou seja, atualmente elas não pagam absolutamente nada dessa tarifa de pouso e decolagem. Assim, se a operação de exploração de uma concessão abrange não só executar o serviço, mas ser ressarcida por isso através de tarifas, o não pagamento delas por aeronaves públicas pertencentes a autarquias podem ser tido como restrição à plena operação dos serviços pela concessionária, que cumpre suas obrigações contratualmente estabelecidas e não recebe a contrapartida financeira devida por ente público, no caso a autarquia, por força da decisão de número 155 de 2014 da ANAC. E conforme previsto na cláusula 5.2.3 do contrato de concessão, o poder concedente deveria suportar exclusivamente os riscos advindos de mudanças nas especificações dos serviços objeto da concessão mediante solicitação da ANAC ou decorrentes de nova legislação ou regulamentação públicas brasileiras. Ou seja, tendo em vista que a edição de legislação superveniente ou nova regulamentação pública deve poder concedente arcar com esses riscos inerentes, pois esses alteram as condições originalmente estipuladas no contrato de concessão e levaram à quebra do equilíbrio econômico-financeiro e ao reconhecimento do direito de recomposição pela Inframérica. E ainda que o contrato assim não dispusesse, o artigo 5º do artigo 65 da Lei de Licitações estabelece que, dentre outras hipóteses, que a superveniência
superveniência de disposições legais quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicará a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, e no caso, obviamente, seria para mais. Assim, resta demonstrado que, ainda que se repute à concessionária a responsabilidade pela cobrança de tarifas e ainda que não existisse tal previsão contratual, a administração pública se beneficiou desse ato, de forma que devem os valores ser reconhecidos como de sua responsabilidade sob pena de enriquecimento ilícito. Dessa forma, a Inframérica requer a essa diretoria colegiada que o presente recurso hierárquico seja acatado em todos em seus termos por vossas senhorias para reconsiderar a decisão embasada na nota técnica de número 39, de modo a deferir o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão no que tange ao evento que trata da superveniente extensão de isenção tarifária para as aeronaves anteriormente tidas como privadas. Muito obrigada. Obrigado, doutora Jamile. Diretores, alguma consideração? Eu tenho uma pergunta para a nobre advogada. Teve alguma aeronave já que pousou no aeroporto da administração indireta que não pagou a tarifa? Senhor diretor, essa pergunta eu gostaria de contar com a ajuda técnica. Eu estou aqui sustentando apenas argumentos jurídicos. Eu gostaria de contar com a ajuda técnica do pessoal da Inframérica. Eles estão aí? Me permite, sim. Por favor. Por favor. É cobrado e eles não pagam? Alguma outra pergunta? É que eu entendi. Bom, mas vamos seguir o voto do relator depois. Não, quiser colocar na mesa, pode colocar. Não. Eu só queria mesmo essa informação. Depois eu formulo. Por favor, diretor, seu voto. Antes de passar a leitura do voto, só um comentário. Daí eu fico considerando que o Detran não... Fico me perguntando se a melhor forma não teria sido, antes de já entrar com o reequilíbrio e simplesmente aceitar a alegação do Detran, se talvez não tivesse sido um procedimento até mais célere e uma mera consulta à agência sobre esse entendimento e se sobre era devido ou não, né? Mas, enfim, acho que não vem ao caso, é só uma reflexão, vou passar a leitura do voto. Trata de pedido de revisão extraordinária do contrato de concessão 001 ANAC 2012 SBBR, solicitado pela Inframérica, concessionária do Aeroporto Internacional de Brasília, devido à alteração do Código Brasileiro de Aeronáutica CBA. Segundo a concessionária, houve extensão do benefício de isenção de pagamento de tarifas aeroportuárias de pouso e permanência quando aeronaves da administração federal indireta, que eram consideradas privadas, foram consideradas como públicas, com a publicação da Lei 12.887, de 26 de novembro de 2013. Nesse contexto, haveria prejuízo às receitas da concessionária. Entendo que, ainda que as aeronaves pertencentes à administração federal indireta, bem como aquelas pertencentes aos estados e municípios, sejam classificadas como públicas após a alteração imposta pela Lei 12.887 de 2013, a Lei 6.009 de 73 é explícita quanto ao alcance das isenções aplicáveis às aeronaves públicas, restringindo-se àquelas da administração federal indireta. Tampouco encontra-se em normativos infralegais dispositivos que tenham estendido essas isenções tarifárias às aeronaves públicas em geral. Dessa forma, as isenções que porventura tenham sido concedidas pela concessionária às aeronaves públicas da administração federal indireta o foram com base em uma interpretação equivocada da alteração sofrida pelo CBA e dos ditames da Lei 6.009 de 73. Considerando o exposto, com fulcro nos incisos 21 e 30 do artigo 8º da Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005, voto pelo indeferimento do pleito, afastando o pedido de reequilíbrio, como decidiu em primeira instância a Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos. Eu como voto, senhores. Obrigado, diretor. Diretor Hélio. Acompanho o relator. Diretor Ricardo Fenelon. Também acompanho o relator. Diretor Ricardo Bezerra. Eu também concordo com o relator e acho que realmente fica
a informação aí que o Detran realmente tinha que pagar. Eu acho que é só da administração direta. Acho que a lei é clara, isso é, no meu entender também, a área técnica vai ter que se pronunciar sobre isso. E eu acho que também deve-se avisar a área técnica para iniciar o processo de reequilíbrio inverso, em favor da agência, do ente público, porque os helicópteros passaram de 50% para 100%. Eu acho que a gente não pode deixar de defender o ente público, né? Essa é a minha opinião. Eu acompanho o relator, aprovado por unanimidade, com algumas ressalvas colocadas pelo diretor Ricardo Bezerra. Obrigado, doutor.